Aqui na falando é o Guiriba, da Paradigma Education, e trouxemos mais um convidado fenomenal aqui para o nosso podcast, para a gente explorar um pouco os meandros de outros mercados, do mercado cripto, mas também de um pouco além apenas do investimento. Hoje eu estou aqui com o Hugo, né? O Hugo, ele que está no mercado financeiro faz um tempo, ele explora outras áreas além do mercado cripto, mas eu acho que ele tem um conhecimento bem vasto, tanto da parte de finanças tradicionais, quanto do mercado cripto. Mas quem sou eu para falar da Hugo? Hugo, fale de você. Boa tarde, bom dia, boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Opa, boa tarde, quase noite. Ah, então, obrigado pelo convite, Guiriba. E sim, eu tenho uma experiência inicialmente muito mais de fino, então finanças bem tradicionais, depois mais de DeFi, finanças descentralizadas, inicialmente com a Web 2, depois a Web 2.5, com algumas experiências com Real World Assets, com tokenização de ativos. E entrar nesse mundo da Web3 e principalmente como porta de entrada na economia de colaboração peer-to-peer, abriu bastante os horizontes sobre o poder transformacional da blockchain e principalmente com as aplicações do mundo real, sendo elas com ativos financeiros ou outras formas de cooperar. Então, acho que é um assunto bem empolgante para todos nós aqui. Muito bom. Então, a gente pode começar para você contar um pouco tipo da sua história mesmo, assim, como profissional, como Hugo mesmo, tipo, o que que tu trabalhou assim no passado e como que tu veio parar onde em dia a gente falando de cripto aqui em 2024. O que que tu fez assim na sua história profissional, na sua jornada? Então, a parte de cripto ela é bem recente, mas a parte dos tipos de aplicações do mercado financeiro, sociedade, bens públicos, políticas públicas, acho que com isso tenho mais histórico. Então, eu me formei tanto em humanas quanto em exatas, com muita matemática, assim, um tronco de humana, de exatas muito pesado, mas também muitas coisas de humanas, antropologia, geopolítica, história, filosofia. E com isso, sempre gostei e sempre senti falta também dessa conexão entre exatas e humanas. E aí, entre as duas, comecei e tentei juntar as duas trabalhando no Ministério das Relações Exteriores na França. Foi minha primeira experiência no equivalente do Itamaraty em PPPs na África. Então aí tinha um pouco de geopolítica, um pouco de humanas, setor público, mas também trabalhava no segmento financeiro e no departamento financeiro, então tinha também essa parte de exatas. E não gostei muito, foi uma experiência curta e vi bem pouco profissionalismo, na verdade, e bem pouco impacto na ponta com esse tipo de PPPs. E daí fui muito mais para exata só, mercado financeiro, 10 anos de mercado financeiro. Os primeiros anos foram muito do mercado de investimentos, fundos de investimento ah, americano principalmente, com capital europeu. Fiz isso um tempo, depois chegou o Brasil em 2013, trabalhei também com investimentos, trabalhei com uma boutique que tinha um mandato de investimento para o Fundo Soberano da Noruega e para Harvard Endowment, principalmente na Ásia do Sudeste e América Latina, que eram os dois principais mandatos. Empresas listadas na bolsa, então pouca inovação, setores muito tradicionais. Isso foi até 2016. Daí montei uma consultoria para ajudar empreendedores de tecnologia a encontrarem financiamento na Europa do Leste e na América Latina, com alguns casos de sucesso com equity e 100% de fracasso na parte de crédito e dívida. E daí veio a ideia de criar uma plataforma de financiamento de future revenue e de recebíveis no Brasil e no México.
Então, fiz toda a jornada, desde fundador, faz tudo, até institucionalizar mais o business, assumindo até cargo de CEO, que deixei no Q3 do ano passado e desde então estou no conselho. Ali eu descobri a interseção do mercado financeiro com o mercado de tecnologia, numa modalidade full stack, não só de middle office, back office, que é tipicamente o que os bancos trabalham, mas trabalham muito pouco front, e me abriu dois outros horizontes, que é a tokenização, ou seja, como juntar modelos de descentralização com finanças tradicionais e modelos tradicionais de orquestração financeira. E, finalmente, um novo paradigma de cooperação. Então, teve PPPs, principalmente com o PEAC, teve parcerias com bancos, teve RWA no final, então teve parceria público-privada, teve parceria centralizada, descentralizada, teve parcerias cross-border. E aí, entrando muito nas possibilidades que existem, tanto no PPP quanto no RWA e DeFi Web 2.5, isso tudo abriu muito minha mente para a nova fronteira da cripto. E quando a gente fala de cripto, a gente fala de política, porque a gente fala de organizações sociais, a gente fala de governança. Cripto é governança. E entendi isso bem tarde, até em finanças, até bem depois de começar a investir na física em cripto e bem depois até de trabalhar com RWA. E entendendo isso, Guiriba foi até um dos meus mentores aí no começo dessa trilha de conhecimento para saber o que era isso de descentralização de governança, como que a gente conseguia pensar em orquestração de bens públicos. E isso me levou à nova empreitada, que é basicamente a criação do quarto setor, a criação de ambientes de governança e de políticas públicas, e, que, e de um framework compatível com a criação do quarto setor e do Open Governance. Então, hoje meu foco é muito mais governança aberta. A gente entende bem o que é Open Banking, de poder ter sua poupança numa instituição X, os pagamentos numa instituição Y e seu crédito numa instituição Z. E meu foco é criar a mesma coisa hoje em dia para a governança. Então, se ver se a gente poderia ter sua segurança com a instituição X, sua saúde com a instituição Y e sua mobilidade com a instituição Z numa questão de prestação de serviços de governança e ter uma hipermodularidade dos serviços de governança entre usuários e prestadores de serviço compatíveis com os bens públicos, tanto considerando as limitações físicas, não, dos commons da lei da física, e também tendo um framework mais universal sobre todos os commons que podem ser usufruídos de forma global, sem restrição específica física e de recursos naturais. Então, isso foi minha trajetória e aqui estamos falando desses temas. Uma longa trajetória. Eu pessoalmente gostei muito do final, mas é legal que tu tem um conhecimento muito grande da parte tradicional e eu gostei muito que tu falou que tu tem esse conhecimento que tu trabalhou na França e tu tem um conhecimento sobre geopolítica, tem um conhecimento sobre como países se estruturam, né? E eu achei interessante que agora tu tá mais de olho em governança, nessa parte de uma governança mais aberta, uma governança mais alinhada com o que a gente tem por eficiente. Mas, na sua opinião, já que você tem estudado um pouco mais sobre governança, o que você vê de novo em governança e como que isso poderia melhorar, e não tornar perfeito, porque nada é perfeito, mas como que governanças dessa forma como você está falando e como que elas funcionam poderiam melhorar nações ou até criar novos tipos de organização? Eu acho que a gente está muito travado no modelo one size fits all e a gente dificilmente entende governança como uma indústria.
Então, muitas vezes a gente coloca governança e governos de forma mais geral, o Estado até de forma mais geral, no mesmo patamar que Deus, a igreja, a religião, que é uma constante mística e mítica ao mesmo tempo, porque a gente nasceu com esse paradigma de governança, nossos pais também, nossos avós também, nossos bisavós também, algo que tem 200, 300 anos de existência como modelo e sistema operacional de governança. Então virou igual a Deus, a gente não questiona porque é assim, sempre foi assim e sempre será assim. Mas é uma variável. Então, é uma variável que foi criada, é um sistema operacional, na verdade, que foi criado num contexto histórico, político, geopolítico e tecnológico extremamente diferente, onde as tecnologias predominantes eram controle territorial, com uma baixa mobilidade das pessoas e uma sociedade essencialmente sedentária, com armas relativamente pouco eficientes. Então, e aí eu falo de pré-1945, pré-bomba atômica e questões nucleares. Mas era basicamente armas de fogo e a principal comunicação, que era a comunicação impressa, tanto para comunicar as leis, e aí será uma nota de R$ 50 não é mais nada do que uma lei, é um papel que representa uma lei de entrega contra pagamento, até as leis de publicação no jornal, e até hoje todas as ECAs, por exemplo, elas precisam publicar no jornal, e como todo mundo lê o jornal, que é um pré-requisito da cidadania, e que as leis estão sendo publicadas no jornal, é até um requisito jurídico, consequentemente, todo mundo conhece as leis, e isso é o contexto. Só que desde então a gente teve a internet mudou muito as mobilidades sociais entre as pessoas. Hoje a gente consegue escolher a paquera, a gente consegue escolher o emprego, a gente consegue escolher a universidade, muito além das restrições das leis da física e das convenções culturais tradicionais. A gente tem até mobilidades geográficas muito maiores. Então a gente tem mais mobilidade urbana, periurbana, internacional também. E a gente tem mais recentemente o peer-to-peer, que é a nova fronteira da internet, a gente pode chamar isso até de cripto, que é o peer-to-peer consensual e voluntário, desintermediado. Então, a gente, considerando isso, a gente consegue criar novos moldes de cooperação voluntária, a gente consegue criar moedas, a gente consegue criar empresas, a gente consegue criar DAOs, a gente consegue criar grupos de entusiastas diversos. A gente consegue criar smart contracts, então a gente consegue executar também acordos celebrados entre partes voluntárias. E fazendo isso, a gente cria uma nova instituição, e essa instituição é a rede, é o código. E uma vez que a gente tem isso, a gente muda bastante a fonte de legitimidade dos acordos celebrados entre as partes, que era tradicionalmente o Estado ou então, no máximo, um tribunal de justiça independente, quando a gente fala de tratados internacionais como a AIA ou polícias específicas como Interpol, por exemplo, via acordos internacionais. Então, quando a gente vê isso, a gente já tinha o PPP, as leis da PPPs, e por sinal, as leis da PPP no Brasil são extremamente sofisticadas. A gente tem o RWA, que é como instituições, principalmente instituições financeiras, conseguem compatibilizar suas governanças com protocolos distribuídos. E aí, os exemplos e as provocações que eu gosto de fazer vamos criar um Apple Store disso daí, vamos juntar geral para ter a PPDP, Public Private Distributed Partnership. E se a gente quer fazer um privado-privado, a gente faz, descentralizado privado, a gente faz, soberano privado público, a gente faz, inclusive compatível com o terceiro setor, para poder montar essas governanças híbridas e modulares. Então, aqui seria tipicamente imaginar um Estado que tem, por exemplo, seus tratados militares num tratado mais tradicional, como a NATO,
que poderia ter como moeda algum tipo de lastro colateralizado parcialmente em fiat e parcialmente em atividade econômica e parcialmente em Bitcoin, por exemplo, e ter registros de empresas numa blockchain, num hyperledger da vida e não mais no Tribunal de Comércio da cidade, e onde a gente teria um registro das identidades, um novo tipo de entidades, e a gente conseguiria criar essa versão híbrida de governança, a depender do que as pessoas mais procuram de inovação social e inovação moral, ou seja, ter instituições que se adequam à realidade das comunidades e não o contrário, não ter comunidades que se adequam a instituições absolutamente rígidas. Então, isso são os tipos de exemplos que eu gosto de pensar quando a gente fala de governança e principalmente quando a gente começa a incorporar o componente de cripto. Entendi, velho, entendi. Faz sentido. O que me pega muito, a gente tem exemplos, até vou perguntar para você trazer exemplos de modelos de governança que você tem visto, que tem sido na prática, porque quando eu converso com alguém sobre essas ideias de evolução de governança, me perguntam muito e falam, e dizem que isso é uma utopia, que isso não é possível, que a gente sabe que tem experimentos em loco de governança, mas ninguém acredita que isso é feito em escala. Você conhece algum tipo de experimento assim que está rolando hoje em dia e que você vê que funciona, que foi algo que alguém inovou em termos de governança, trouxe essas melhorias que você acabou de mencionar e que realmente está conseguindo escalar pouco a pouco, claro, mas está conseguindo escalar esse novo tipo de modelo de governança para estados, para organizações? Sim, com certeza. Isso não aguardou a internet, na verdade. Acho que o desafio agora é saber se as novas fronteiras da internet têm algo interessante a trazer na mesa nesses novos modelos de governança. Mas essas governanças especiais, elas sempre foram a regra e não a exceção na humanidade. É só na história muito recente, com o one size fits all e a altíssima padronização das governanças do Estado de Direito via Estados-nações no mundo inteiro, que a gente está há 200 anos absolutamente travados. Mas a gente já tinha isso na Roda da Seda, a gente já tinha isso com os comércios globais, a gente teve isso, sei lá, Pondicherry na Índia, a gente teve muitas zonas econômicas de fato especiais até no Brasil para fomentar o comércio com a Europa. E a gente teve até no século XX a criação e o crescimento de Singapura, por exemplo. Singapura era uma parte da Malásia que adotou uma governança especial, criou um city-state e hoje é um dos lugares com o PIB mais alto do mundo e não preciso nem de internet para fazer isso. Ah, um, um exemplo muito interessante é Dubai. Então, em Dubai tem algo que chama o DIFC, Dubai International Financial Center, e é o DIFC que permitiu toda a prosperidade que tem Dubai. Dubai é o único lugar no Oriente Médio que não tem commodity e não tem recursos naturais, tem nada, só tem areia em Dubai. Muito diferente dos vizinhos que tem petróleo, que tem gás, etc. Dubai não tem nada, Dubai só tem governança, só tem o DIFC e o DIFC é um ambiente de common law muito inspirado das leis britânicas e das leis do comércio britânico e que permitiu criar essa confiança e criar essas conexões de comércio e convivência global para criar isso. Então, hoje, uh, tem alguns exemplos, não sei se eles são tão inovadores, acho que é muito mais que a gente está redescobrindo que isso é possível e que isso sempre fez parte da humanidade. Então, a gente teve as ZEDs na década de 2010 em Honduras, que são as zonas de desenvolvimento econômico especiais, entre elas Ciudad Morazán, entre elas Próspera, por exemplo, cada um perseguindo sua inovação social específica. A gente tem uma zona muito recente que está sendo criada literalmente agora na Tanzânia, em Zanzibar, que é a Digital Free Zone,
e estava lá recentemente, então estou voltando de lá. É um projeto muito interessante de criação do que poderia ser talvez o Vale do Silício africano, onde tem carta branca para criar leis de incentivos a negócio, leis de incentivos para cooperação, para a Tanzânia e para toda a África e o comércio global de forma geral e a cooperação global. Isso sendo feito via um ajuste constitucional e via uma PPP, no caso. Isso é uma PPP, tem alguns governance de tecnologia, principalmente sobre registros e soberania digital, que leva em consideração questões de blockchain, mas fundamentalmente esse acordo é PPP. A gente tem exemplos diferentes que ainda não sei se é uma governança especial, mas a gente tem El Salvador que adotou Bitcoin. Então isso o que nos mostra? Que mostra que uma instituição financeira consegue reconhecer outros tipos de moedas que não sejam moedas fiat. Então, isso não é um ajuste constitucional, mas é definitivamente um ajuste institucional. Um, e é só o começo. Então, eu estou vendo que essa indústria tem muito um cheiro de Bitcoin 2009 e parece que é só o começo e espero ver dezenas e dezenas de exemplos parecidos de novas governanças e estou ansioso para ver no nível constitucional e não só institucional essa Web 2.5. Acho que é a peça que está faltando hoje. Sim, ótimos exemplos. Eu acho que tem um livro que houve um evento do Network State, né? Para quem está vendo esse podcast, rolou um evento do Network State em São Paulo e lá eu comprei um livro que contava a história de várias governanças inovadoras, mas isso séculos atrás. E era muito legal que, tipo, eu mesmo, que eu curto esse assunto de governança, eu nunca imaginei que, sei lá, uma cidade no meio da África, 2 séculos antes de Cristo, tinha uma governança inovadora, porque eu sempre pensei em inovação do ponto de vista de tecnologia, e não necessariamente é a tecnologia, mas sim a forma como as pessoas se organizam, que era inovadora para a época, né? E até hoje em dia é replicado. E eu achei que falta na galera entender um pouco disso, como tu falou no começo do papo, que governança a galera vem desde pequeno com uma ideia e isso vem sendo passado de geração para geração. E é difícil ensinar para as pessoas que isso pode ser inovador, né? No Brasil, você já viu algum tipo de inovação em governança que te chamou a atenção? Pode ser num estado, pode ser numa cidade, mas que você falou, pô, isso aqui tá começando a ser uma sementinha do que pode ser algo promissor para o país. Acho que sim, tem alguns casos institucionais. Então, quando a gente olha alguns órgãos, Bacen, por exemplo, e até CVM, mais recentemente, mas Bacen de forma estrutural, já é uma inovação institucional, com o CBDC, com até a parte de Real World Assets. Acho que isso é uma grande inovação institucional de conseguir ter alguns registros em Hyperledger, de reconhecer alguns stablecoins também privados, inclusive, como possíveis moedas de aportes. Acho que isso é um ajuste institucional. Tem algumas moedas sociais que foram testadas também no Brasil, muito mais em ambientes privados, então ainda não é nada soberano, mas isso é interessante. Tem algumas cidades fazendo RFPs ou fazendo licitações para poder ter algumas criptomoedas ou moedas sociais no nível do município. E o fato de ter esse pedido formalizado por cidades, acho que isso mostra uma certa maturidade e interesse pelo assunto. Tem cidades privadas também. Então, se a gente olhar exemplos como Alphaville, por exemplo, é um modelo de governança inusitada, não existe isso na Europa, por exemplo, de cidades privadas. As próprias regras e leis dos condomínios no Brasil, ele já mostram uma governança territorial que já dá muita liberdade dentro dos próprios condomínios para ter alguns tipos de cooperação específica. O que tem muito pouco no Brasil e que gostaria de ver mais, e quando a gente olha o mapa global, o Brasil é um apagão no mapa, que são as zonas francas, então de bem estrutura, assim, de altamente financiada. Tem a Zona Franca de Manaus,
Já hoje em dia não sei a relevância disso no contexto de 2024, mas é uma zona especial, mas apenas sobre questões ah, de impostos relacionados a atividades econômicas e industriais e até certo ponto digitais. Então, é muito mais tributário sobre questões de atividade econômica. Acho que a gente poderia ir muito longe e quando a gente olha a imensa maioria dos países, eles têm várias, às vezes até dezenas de zonas francas e o Brasil tem muito poucas. E depois tem outras que são mais ah, não oficiais, assim. Então, também não sei se é muito o espaço para falar disso, mas tem muito lugar onde o Estado não existe, ele inexiste, ele simplesmente não entra, não. Então, aqui posso falar de lugares, sei lá, tribos indígenas, posso falar de favelas também. E, de fato, tem instituições mais ou menos formais que já, de fato, substituíram o Estado para a cooperação, né? Então, a gente tem desde acordos tácitos entre as pessoas de cooperação, a gente tem, querendo ou não, milícias também, que em vários lugares já substituíram o Estado também. E, e acho que a gente tem uma grande oportunidade com a internet, porque tem uma coisa que não existia há 15 anos atrás, que é esse denominador comum do celular, do acesso à internet. Então, hoje a gente tem muito mais acesso à internet do que acesso a serviços públicos e acessos a uma contraparte pública. Então, eu vejo na internet uma rampa de acesso muito grande para ter um denominador comum para todo mundo, que poderia ser o Layer Zero de novas instituições nativas digitais e das quais a interoperabilidade partiria. Então, é um pouco minha visão do quarto setor, de falar que todo mundo tem um celular, todo mundo tem acesso à internet, então vamos plugar módulos estatais de mercado, de ONG, de protocolos sobre esse denominador comum e não o contrário, não tentar forçar todo mundo a se adequar com as leis do Estado, porque às vezes é até simplesmente impossível. Tem pessoas que não têm acesso, até por restrições físicas, a uma interlocução com o Estado. Então é isso a leitura aqui. Entendi. Eu acho que eu conheço pelo menos pouco da estrutura da governança do Brasil aqui, falo mesmo, não tenho vergonha de falar, conheço pouco, mas sei que, e especialmente esse ponto que você tocou das favelas, né, que lá eles são praticamente países dentro de um país, né, e que lá eles têm a própria, mesmo que não, nem todo mundo goste lá, provavelmente quase ninguém gosta, mas a própria organização deles e onde é um que o Estado onde o Estado não consegue chegar. Eu acho que isso é um problema e eu acho que essa questão que tu falou de que o Estado querer colocar todo mundo na mesma caixinha realmente não funciona, mas volta naquele problema, tipo, todo mundo vai querer que coloque porque o Estado tem que mandar, né? Nada contra estados, mas a gente sabe que matematicamente isso não funciona, né? Então, o problema é como que a gente consegue mostrar para a galera que tem outras possibilidades, né? Eu, pessoalmente, curto muito de modelos descentralizados, mas também sei que modelos full descentralizados, né, também não funcionam. A questão é conseguir encontrar o meio termo. Agora eu queria te perguntar sobre, em específico, né, esses novos tipos de estados que estão surgindo, que são os network states, como a Próspera, né, que eu queria que você contasse um pouco para a galera sobre essa questão que a gente falou sobre governança, sobre o que é esse tal de network state, né, que a gente está mencionando aqui no podcast, e também o que é Próspera e quais tipos de experimentos que você tem visto nessa questão de criar novos tipos de organização, de novos tipos de Estado. Sim, claro. Então, acho que primeiro sobre uma definição do network state, imagino que até por ser um canal mais cripto Web3, que muita gente gosta do Balázs e entende os conceitos dele sobre network state,
queria reforçar aqui que é uma interpretação e a pessoa que foi mais engajada, pelo menos em comunicação e marketing, sobre esse tema. Então, com Balaji, ao meu ver, a gente tem uma definição de network state muito específica, que foi feita por ele. Ele é ex-CTO da Coinbase, então é realmente de um engenheiro de software que tenta descobrir a indústria da governança numa ótica de engenharia de software e que propõe, ao meu ver, um modelo interessante de como criar uma unidade de governança especial que seja Cloud First e Land Last. E aí ele propõe um playbook sobre isso, mas para mim é uma interpretação ou uma definição entre várias outras de Network State. Então, Network State, acho que ainda não existe um dono da definição, tem vários outros tipos de definição de Network State, tem outras que são mais de coordinations, por exemplo, que são basicamente uns arquipélagos interconectados de co-administração de bens públicos que podem tradear seu excedente e compensar o déficit de algumas prestações de serviço, de algumas riquezas em relação aos commons, por exemplo. Então, a gente tem vários tipos de definição, mas definitivamente acho que a definição de network state, onde todo mundo concorda, é um modelo com algum grau de descentralização e que é um modelo consensual de colaboração que independe da territorialidade e que usa conceitos do peer-to-peer e de governanças consensuais para organizar suas organizações e suas comunidades. Depois cada um faz seu marketing específico. Então, quando a gente pensa nisso, primeiro, o que um network state não é? Não é um grupo WhatsApp, não é um canal Discord, porque não é uma comunidade apenas digital. Então, é uma comunidade que tem ritos, é uma comunidade que se encontra também, então que tem alguns laços territoriais também, que podem ser permanentes ou que podem ser temporários, e onde a governança ela é consensual e ela nasce de uma visão consensual conjunta de relações consensuais e valores consensuais para construir um futuro em conjunto. E são, ou seja, é uma escolha, não é uma herança do CEP, é uma escolha consensual de como organizar essas sociedades e tem sempre a questão do reconhecimento diplomático, que é o que eu chamo de interoperabilidade. Ou seja, como superpor e sobrepor camadas de governança. Então, a gente pode ser francês e inglês, a gente pode ser paulista e brasileiro, e a gente poderia ser membro ou usuário da governança XPTO, que seja Brasil, São Paulo, Itália e o Network State X, não excluindo nenhuma delas, mas compondo camadas de governança em função do tipo de governança e de atributos daquela governança para esses indivíduos. Então, acho que isso é a definição e depois a gente tem os testes. Então, a gente tem desde um pop-up village, que são os testes à la Zuzalu, por exemplo, que teve uma edição em Montenegro, teve uma edição em Istambul, teve uma edição recente, até inclusive na Próspera, que chama Vitalia. Aí, em 2024 tem várias edições e tem finalmente as Charter Cities, que são os City States, que são aquelas cidades que têm uma jurisdição especial e aqui se encaixa a Próspera, por exemplo. Então a Próspera na prática é uma ZED, Zona Especial de Desenvolvimento Econômico. Então isso foi uma lei de 2018, ratificada em 2020, que permite a constituição em Honduras de zonas especiais, onde as leis cíveis e eventualmente common laws podem ser totalmente ou parcialmente operadas por um operador privado, aprovado pelo Congresso e aprovado constitucionalmente pelo Estado-nação Honduras, para fazer uma terceirização da governança, com exceção de
acordos militares, então existe um tratado militar entre essas redes e o país hóspede em caso de ataque e segurança nacional, e nas questões penais que também ficam dentro do Estado-nação. Agora, as questões cíveis, elas são operadas pelo operador da rede, e cada rede pode perseguir sua inovação social e sua inovação moral. Algumas perseguem especificamente, por exemplo, o desenvolvimento sustentável, a bioecologia e bioeconomia, e outras perseguem, como o caso da Próspera, perseguem o desenvolvimento tecnológico. Então, uma das leituras é que as regulamentações, principalmente das democracias ou pseudodemocracias, principalmente aquelas que carregaram dezenas e dezenas de anos de traumas sociais, e aí geralmente a regulação é a forma de virar a página de um, de um trauma social, mas é muito difícil voltar, porque existe essa trauma nacional sobre um evento específico que traumatizou as pessoas. E isso cria muitos freios e cria muitas resistências para a inovação, sem falar dos lobbies. Então, tem essa questão mais do peso da história e tem o peso dos lobbies. Então, os lobbies, quando a gente olha a indústria farmacêutica, quando a gente olha a indústria bancária, quando a gente olha quase todas as indústrias, mas algumas que são extremamente sensíveis, principalmente nos mercados emergentes, onde a gente tem inflação, a gente tem questão de precariedade muito relevantes, isso acaba sendo algo que não é desejável, acaba sendo algo ah, que é necessário, porque a gente tem muita inflação, tendo muita inflação, a gente tem uma corrosão ao longo do tempo do poder de compra, e a gente empobrece naturalmente. Isso tem muito a ver com as políticas monetárias e a baixa inovação nas políticas monetárias também. Então, acho que isso é uma das considerações que acho bem relevantes lá. E tem outras como saúde, por exemplo. Então, um dos motivos da baixa inovação com saúde são os lobbies e também a regulação com saúde, principalmente nos Estados Unidos, onde custa um valor astronômico qualquer lançamento de novo remédio. E a gente vê nos indicadores nos Estados Unidos também uma deterioração brutal da saúde de forma geral, até com uma diminuição da esperança de vida. Então, o objetivo é criar esse sandbox de sociedade para poder testar em pequena escala, tem a questão de mobilidade, questão de logística, que tem alguns testes, nesse lugar, para poder conseguir liberdade econômica, liberdade de empreender, liberdade de testar, e achar um lugar favorável para isso. Bom, velho. Me agrada muito a ideia da Próspera em si, mas tem outras Network State e outros tipos de organização que estão sendo construídas, mas essa tese de que as regulações acabam freando a inovação justamente por causa dos traumas é real. E eu achei muito foda quando eu descobri isso, né? Que é possível, por exemplo, eu ter um negócio e eu, Guilherme, sou cidadão brasileiro, poder ir, por exemplo, à Próspera e empreender com regulações que são mais alinhados com os objetivos que a gente quer construir nesse setor. Mas a dúvida que fica, tipo, para quem está ouvindo a gente, qualquer um pode, tipo, qualquer cidadão de qualquer país pode ir para, por exemplo, Próspera é um exemplo, mas para outros Network State, para outras organizações que estão sendo construídas e participar desse experimento, porque ele está alinhado com o objetivo daquela organização? Hoje sim, acho que agora as questões de migração ainda dependem de Honduras. Então, que eu saiba, para um brasileiro, por exemplo, não precisa de um visto específico para Honduras, pelo menos por um período de menos de 90 dias renováveis. E considerando isso, pode pisar em Honduras e pode pisar na Próspera também. Pelo menos hoje não tem nenhuma restrição, até tá bem aberto para isso. Então, sim, qualquer um pode ir, desde que exista a possibilidade de entrar em Honduras. Então, podendo entrar em Honduras, pode entrar também nessa jurisdição.
e pode se cadastrar, abrir uma empresa, criar uma e-residência também na Próspera e usufruir desse quadro jurídico. Muito bom. Você acha que como que eu posso dizer, essa facilidade migratória de porque partindo do pressuposto que qualquer grupo de pessoas se conseguir atingir esses preceitos do Network State que você está falando, a gente pode ter, em determinado momento, se esse conceito for proliferado, uma ebulição de Network States. Ou seja, muita gente criando organização e muita gente criando organizações com seus próprios preceitos, o que faz sentido. Mas a gente pode ter. Você falou que precisa de uma união com relação à diplomacia desse Estado novo que está sendo criado, esse Estado em rede, e do Estado-nação em si. Né? Então, no caso da Próspera, a gente tem essa união entre Próspera e Honduras. Mas você acha que a gente pode ver em algum momento da história, eu não estou falando disso ano que vem, mas no espaço de 10, 20 anos, isso começar a aumentar e a gente ter até um certo conflito entre network states, por exemplo, aqui no Brasil a gente ter três ou quatro que entram em conflito entre si justamente por causa desse conflito de interesses ou de preceitos daqueles estados em rede? Então, você quer dizer conflitos entre os estados em redes ou entre o estado em rede e o Entre os estado-nação? estados em rede mesmo. Porque partindo do pressuposto que houve uma aceitação do Estado-nação e que essa parte diplomática do Estado já está tudo certo, mas os estados em rede em si começam a se bicar justamente por discordâncias, assim como a gente vê em parte dos políticos quando a gente tem um Estado-nação. Tá. Bom, acho que um network state, um partido político, são coisas bem diferentes, porque o network state, em tese, ele briga por uma fronteira infinita, que é a inovação, a fronteira da internet que ele está proativamente perseguindo, enquanto o partido político, ele briga por algo que é finito, que é um partido que pode governar uma entidade por um período determinado e de forma exclusiva. Então, eu acho que a briga entre network state não faz muito sentido. Acho que é muito mais que o tema é novo, é um tema muito multidisciplinar, é um tema que atrai muitas pessoas de cripto especificamente, e até dentro da cripto tem vários tipos de grupos. Então, tem meio que os bitcoiners maximalistas, tem os grupos mais do tipo Ethereum, até certo ponto Solana, por exemplo, que são mais de aplicações que tendem a ser mais interoperáveis, então que tem já uma aceitação um pouco maior das instituições tradicionais para buscar essa interoperabilidade. Então eu vejo que é muito mais como se você falasse que, sei lá, no estádio do Corinthians ou do Palmeiras tem muita briga, mas é porque simplesmente é o lugar onde as pessoas se encontram, não? Então, sendo esse lugar, aí tem briga porque tem muita gente num contexto ideológico, num contexto social muito à flor da pele, não? Então, acho que é por isso que a gente tem essas discordâncias. Agora, o que a gente vê dentro das pessoas atraídas pelos network states? Eu acho que a gente vê pessoas que são mais oportunistas, que são mais de instituições tradicionais e que tentam que vem aí uma forma de melhorar as instituições existentes. Acho que é uma minoria. A gente vê muitas pessoas mais radicalizadas também, talvez o melhor termo, mais puras em termos de governanças peer-to-peer, que não aceitam muito a questão da interoperabilidade. Então, eu acho que vou usar até o Bitcoin, porque o Bitcoin ele realmente tem uma baixa interoperabilidade, ou pelo menos ele tem uma governança que é bastante autossuficiente. Então, é possível, é realmente possível fazer isso. Agora, demora mais tempo, né? Então, fazer um Bitcoin do Network State é possível, mas vai deixar muitas aplicações de fora na prática, principalmente no mundo real. Mas, mas o Bitcoin conseguiu fazer isso com aspectos financeiros, por que não fazer isso no mundo das governanças?
E o que eu vejo, acho que é mais a questão da interoperabilidade hoje que funciona mais. Só que aí tem que ficar atento, porque o que a gente vê com muitas zonas econômicas especiais é se dá certo, cria riqueza, cria prosperidade, aí o Estado-nação pega e quebra o acordo. Ah, e aí talvez a questão da prosperidade funcionou, com uma sustentabilidade discutível, mas a questão da soberania morreu naquele momento. Então tem que criar um quadro muito robusto e tem que garantir que não é uma forma maquiada de criar um prestador de serviço de IT do governo, maquiado ou travestido de zona econômica especial. Então, acho que isso é um ponto de atenção importante. Mas até quando a gente usa outros exemplos, por exemplo, o que Uber fez com mobilidade, tudo bem que o Uber criou um modelo muito mais legal do que o táxi, revolucionou mesmo a mobilidade, principalmente a mobilidade urbana, mas Uber teve que se adequar dezenas e centenas de vezes com leis municipais e teve que criar centenas de vezes uma governança híbrida, de acordo e em concordância com as autoridades locais para conseguir criar esse UX padronizado de futuro da mobilidade. Então, acho que é mais de se atentar a isso, de garantir que quem constrói Network State não vira um prestador de serviço X do governo, mas que a gente fala muito de uma parceria de novas governança que lá, enfim, vai criar um UX, uma experiência para o usuário realmente transformacional e que vai agregar muito para ela e que vai dar mais acesso para esse usuário. E acho que com isso eu não vejo como não concordar, mas é um pouco os bastidores e as fofocas da indústria aqui. Justo. Foi apenas uma dúvida, uma dúvida acadêmica. Uma coisa que tu falou, a gente está quase com uns 50 minutos aqui de podcast, mas quero tirar uma dúvida contigo sobre uma coisa que eu li sobre. A gente está falando aqui sobre inovação em governança. Então, para quem está ouvindo a gente aqui, então a gente está pensando aqui em novas formas de nos coordenar, de nos organizar e principalmente nos organizar com ações, né? Então criar novas organizações que consigam ter tanto a parte diplomática quanto também a parte estrutural. Agora, pensando dessa forma, e eu estou falando porque eu lembro que eu ouvi numa palestra isso, a gente pode pensar que a gente vai ter governança as a service, né? Então a gente vai ter empresas até estruturando governanças para que isso possa ser escalado de forma mais eficiente, porque a gente sabe que criar uma governança eficaz, principalmente adequada ao ambiente que se está, não é algo muito simples. Você precisa entender de leis locais, você precisa entender dos objetivos de quem está querendo criar aquela comunidade, aquela organização. A gente pode pensar em empresas, startups que começam a ajudar a estruturar essas governanças para tornar isso realidade? Bom, pelo menos eu estou trabalhando nisso, então eu espero abrir um caminho de governança como serviço e poder criar o que seria o Upper Store da governança, né? Então, espero que essa indústria cresça. Aliás, quem quiser participar ou co-participar desse tipo de iniciativa pode entrar em contato comigo, mas eu estou, sim, ativamente construindo isso. E acho que a indústria ela ainda não está no momento de criar esse agregador de soluções as a service. Acho que cada um cria a sua inovação pontual, mas a gente já chegou numa maturidade de indústria onde a gente tem várias soluções, a gente consegue agregar elas, e nem que sejam soluções Web 2 de startups tradicionais, tem startup de educação, tem startup de saúde, tem startup de mobilidade, tem fintech. Então a gente já consegue montar um catálogo com isso. E tem, obviamente, as soluções estatais, né? Então tem municípios, dentro dos municípios tem PPPs, alguns municípios são bons em alguns tipos de gestão, são ruins em outros tipos de gestão, e daí a gente já consegue
organizar isso como um cardápio e ir selecionando os módulos. E aí vem a questão da padronização e vem a questão do opt-in e do opt-out. Então, como que a gente cria essa mecânica de opt-in, opt-out de governança? Mas eu gostaria de conhecer um futuro onde isso seja uma realidade. A gente viu isso que com o banking, isso passou a ser uma realidade em menos de 10 anos. E acho que e teve que criar tudo, porque nada disso existia. Com governança, tudo já existe. Então, em tese, é mais fácil, porque é só alinhar e reorganizar com o sistema de opt-in, opt-out. A dificuldade é que ela não é técnica, ela é muito mais cultural, de conseguir ter essa adequação cultural para poder trabalhar nesse modelo de open governance. Mas acredito realmente que vem por aí uma grande onda de empreendedores e de casos de sucesso de GovTech, quando eu falo de Gov, eu falo de governança, então de inovações de governança e entender finalmente que a cripto é para transformar sociedades, não é só para especular instrumentos financeiros. Bem, estou extremamente bullish porque eu amo governança, então espero que esse setor floresça mesmo. Para finalizar, Hugo, se você pudesse ter apenas 3 leituras que você poderia indicar para alguém aprender sobre tudo que a gente falou aqui, quais seriam elas? Leituras ou vídeos, né? O que for melhor para você. Ahm, Bom, dar respostas algumas bem mainstream, mas assim, até A seu, fatalmente, fique tranquilo. Pode até ser dois mainstream ou mais deep aí. fatalmente do Network State, do Balaji. Ahm, eu gostei muito do Manifesto dos Commons do Michel Bowens. E finalmente um que eu li recentemente que achei incrível, que é The Heart of a Cheetah, de Magath Vad, que vai abrir Próspera África, aliás, que é uma empreendedora senegalesa que empreendeu bastante nos Estados Unidos e que pensou muito nessas questões de special zones, principalmente no contexto africano, e, e acho isso super interessante. Acho que para quem mora no Brasil, tem várias considerações que valem bastante para nossas realidades também. Perfeito. Depois, para quem não pegou, eu vou colocar os links das indicações do Hugo aqui na descrição do vídeo. E, Hugo, pô, velho, agradeço demais aqui pelo papo, por você passar o seu conhecimento sobre esse tema que é tão específico, mas também que me é tão caro e eu sei que é muito importante porque a gente está discutindo não sobre a valorização de uma moeda, etc., mas sobre o futuro da coordenação social humana, na minha opinião. Então acho que é muito valioso esse tipo de conhecimento e queria agradecer demais. Se você quiser deixar suas redes sociais para a galera seguir, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas pode fazer algum jabá aí de algum empreendimento seu que seja o Network State. Ah, sim, com certeza. Então, a gente vai deixar isso no vídeo, mas vocês podem me encontrar no LinkedIn com meu nome. Vocês vão me achar, acho que facilmente no X também, X-Twitter. Acho que são as redes que eu mais uso e meu Telegram também. Eu passo pro Guiriba essas referências. Podem entrar em contato. E acho que dos principais envolvimentos. Bom, primeiro, 2024 é ano do G20, então estou ativamente ajudando o ecossistema de startup. Tem o S20, que é o Startup 20, ahm, que vai estar acontecendo já a partir da semana que vem em Macapá, Amapá, sobre bioeconomia, que é um novo capítulo do G20. Membro razoavelmente ativo também de IPCity, junto com Guiriba, sobre discussões e fóruns de discussão sobre governanças e principalmente sobre a nova fronteira da internet para a governança e os bens públicos, e também com algumas iniciativas mais empreendedora com Tools for the Commons, então toolsforthecommons.xyz,
E vocês podem, tem pouca coisa lá ainda, mas entrando em contato, posso falar com mais detalhes sobre nossos projetos, que tem tudo a ver com esses temas. A gente está construindo isso no Brasil, América Central e África, com bastante empolgação e com resultados bastante incríveis ainda esse ano, eu espero. Então, fica aí o convite. Quem tiver curiosidade, podem entrar em contato. Bom demais. Quem tiver alguma dúvida também pode mandar uma DM aí no Discord, Twitter, qualquer rede social maluca aí, no Instagram da Paradigma também, vocês me encontram lá. E a gente pode passar alguma informação do Hugo, porque, de novo, ele trabalha em projetos bem interessantes, inclusive o Network State, eu já contribuí e eu acho fenomenal a iniciativa. Então, gente, se cuidem. Hugo, agradeço imensamente de novo a presença aqui no podcast. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, gente. Se cuidem. Obrigado, Guiriba, pelo convite. Até a próxima.